Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula 10 do módulo 11, Banco de Dados. Então, pessoal, a gente vai dar continuidade à nossa aula anterior, na qual a gente criou um banco de dados e uma tabela, e a gente vai colocar, então, informação nessa tabela, os registros, né? Vai criar linhas para essa com conteúdo, com informação para essa tabela e vai visualizar. Se você não viu a aula anterior, vai aparecer um card aqui, apareça card, legal. Se você viu, beleza. Lembrando aí que na descrição do vídeo tem os códigos, tem tudo. Enfim, tem o material completo. Aí você pode dar uma olhadinha ali, tá? O nosso ponto agora, então, pessoal, é o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu já tenho um código aqui da aula anterior, tá? Que era para criar a tabela. E além desse código aqui, eu vou criar um outro código aqui embaixo, tá? Depois a gente vai executando cada célula, não se preocupe. E esse código aqui vai ter essencialmente o seguinte, pessoal. O que ele vai ter? Ele vai ter as duas funções que a gente precisa, que é para inserir valores, né, linhas com valores na tabela e visualizar a tabela, todos os valores da tabela. Então vamos fazer isso, ó. Então eu vou colocar aqui def, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Def, view, dbname, tabname. Então aqui é interessante a gente observar, pessoal, que essa função recebe dois parâmetros. Recebe o nome da base de dados, tá? E recebe também o nome da tabela. Legal. Aí agora eu venho aqui e vou criar uma conexão com a minha base de dados, pessoal, tá? Então eu vou dar aqui um connect, tá? Por que eu sempre faço esse processo, pessoal? Por que eu não faço... olha, cria a tabela, depois... Como é que se diz? Desculpa, aqui é insert, né, pessoal? Sorry. Não, eu vou botar o view para a gente poder visualizar a tabela mesmo, tá? Por que a gente sempre coloca isso aqui, pessoal? E não coloca tudo num código só? Porque é para organizar o código. Não adianta botar uma função que faz 50 coisas, tá? Isso é um princípio de organização para você ter... isso aqui faz o quê? Visualiza, visualiza. Só visualiza, tá? Não vai visualizar e inserir e etc. Então, sempre para cada função a gente vai ter que fazer a conexão, vai ter que ter o cursor, né? Dessa que permite a gente usar comandos SQL. Então, o comando SQL, na verdade, aqui vai ser o SQL select from, tá? Só que ele vai selecionar todos os registros da tabela cujo nome está na variável tabname, tá? E aí o próximo passo agora, então, pessoal, vai ser o que, ó? Eu vou pegar aqui e vou executar esse comando que está guardado na variável command, tá? Que é, na verdade, é uma string, né? É uma string ali que eu concatenei com um nome, aliás, tem que separar aqui, com um nome que está contido numa variável tabname, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, rows, eu vou fazer cur fetch all, tá? Então ele vai pegar ele vai executar esse comando, vai pegar o resultado que foi dessa execução desse comando, vai guardar nessa variável rows e agora ele vai fechar aqui a conexão com a base de dados e vai retornar para a gente, pessoal, essas linhas todas, tá? Legal. Então, com isso, a gente tem aí a funçãozinha que vai permitir a gente visualizar o conteúdo de uma tabela, tá? Então, agora o que está faltando? Obviamente, a gente já tem um código aqui para criar a tabela, legal, aqui para visualizar, mas eu vou querer um outro código também, pessoal. Eu vou botar aqui, não precisa se preocupar, vou botar a função aqui na mesma célula, tá? Não há problema nisso. Poderia botar tudo numa única célula só, mas enfim, aqui para ficar mais didático eu estou usando dessa forma, tá, pessoal? E aí aqui, ó, insert dbname, tabname, item. Então aqui eu tenho que botar o nome da base de dados, o nome do arquivo que está guardando as informações, o nome da tabela, o item que você vai inserir, a quantidade e o preço, tá? Price. Legal. Aí agora eu vou fazer o seguinte, com igual a SQLite 3 connect
dbname, tá? Então, veja que aqui é muito próximo, né, pessoal? Então, esse iniciozinho aqui é igual, eu vou aproveitar aqui. Pronto. Aí, legal. Aí, agora, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, o meu comando que eu vou fornecer para o SQL vai ser command insert into. Aí eu vou somar tab name, o conteúdo da variável tab name. Vou botar values. Aí aqui vai aparecer interrogação, vírgula, interrogação, interrogação. Por que isso, pessoal? Isso já vai ficar claro aqui embaixo, ó. Então, quando eu for executar esse comando, quando eu mandar esse comando para ser executado, ele vai ser executado dessa forma. E essas interrogações vão ser preenchidas com que conteúdo? Com o conteúdo da variável item, quantity e price. Essas três variáveis estão sendo passadas como parâmetro de entrada da sua funçãozinha, ó, tá vendo? Então ele fala assim, olha, você vai inserir na tabela um registro, uma linha com valores, tá? Só que você não sabe em princípio, você vai fornecer depois e você fornece dessa forma aqui no momento que você mandar executar esse comando aqui, tá? Aí agora você vai fazer a finalização disso, que é dar um commit, né? Você vai ter que dar o commit. Então você vai fazer commit and close, tá? Que é executa o comando, né? Finaliza, atualiza a tabela com esse comando. Após a execução desse comando, atualiza a tabela. E aí com isso, pessoal, o que que vai acontecer aqui, ó? Nesse caso, eu acho que é legal a gente ver que a gente já tem todos os elementos, todas as funções para fazer funcionar esse programa. O que está faltando agora? Bom, agora a gente tem que inserir os comandinhos, pessoal, que vão usar essas funções, tá? Então vai ter o comando create table light 2db db. Depois eu vou ter o insert, a função insert que a gente acabou de construir aqui, tá? Insert também lightdb. Então a insert ela recebe o quê? Ela vai inserir nesse arquivo que você acabou de criar, na tabela store que você mandou criar quando você deu esse create table, tá? Obviamente aqui você poderia falar, poxa, mas aqui poderia ter o nome também da tabela. Poderia, a gente não colocou, tá? Mas poderia ter sido parametrizada a função para isso também, tá? Legal. E finalmente aqui eu vou ter o wine less 10, 5, tá? Então veja o seguinte, pessoal. Nesse momento aqui, a gente vai ter a inserção de um registro na tabela, tá? Então, só mostrando aqui, ó, eu vou ter o create table, criei a tabela, inserir o registro, legal. Então, estou usando exatamente o que está aqui nessa função, os parâmetros dessa função. Agora falta o view, né? Será que eu inseri certo? Será que está correto? Então, vamos fazer isso, ó, print view. E aí eu, de novo, vou ter que passar o nome da tabela, né? O nome da base de dados, na verdade, e o nome da tabela. Pronto. Então, agora com isso, pessoal, a gente tem o código aí completo. Só que primeiro eu vou executar o código para criar a tabela. Ele vai criar ali, tá? Vamos ver se vai dar certo. Aí você fala assim, poxa, será que ele criou? Será que ele não criou? Não dá para saber em princípio só com isso, tá, pessoal? Então eu vou mostrar de novo aquele. Vou botar só mais um pouquinho de código aqui, ó. Que era aquele código para a gente poder enxergar. Então veja, para a gente poder enxergar quando você está trabalhando com arquivos, né? Dentro do Google Drive, porque é isso que na verdade a gente está fazendo aqui, tá? Ao dar esses comandos aqui, pessoal, a gente está fazendo justamente essa questão de colocar arquivos no Google Drive, tá? Então aqui, ele aqui deveria ter criado a tabela, não criou, peraí que estava com um errinho o código. Agora vamos lá de novo, ó. Beleza. Então ele fez aqui, ó,
cria. Aqui ele não vai criar, tá? Porque a gente executou esse código, mas executar esse código é só carregar na memória o nome da função. Então não tem nada ali. Depois a gente vai fazer de novo isso, tá? É aqui que você vai fazer, na hora que eu executar esse cara, tem aí o código create. E aí sim vai aparecer, ó. Quer ver, ó? Então ele, tudo bem, ele apareceu aqui, ó. Ele vai aparecer o registro da tabela, né? Mas só para a gente poder ver o que vai de fato acontecer, ó. Agora eu criei, porque eu dei um comando aqui, ó, create table, chamei a função e mandei criar. E ali, ó, o arquivinho está aqui, ó. Então é muito importante, pessoal. O fato de você carregar na memória essa função não quer dizer que você está criando, que você está executando o comando. Então eu criei aqui a função, ela está disponível, tá? Está carregada na memória. Aqui eu carreguei o insert, carreguei o view, mas para que isso tudo seja executado, aí entra essa parte aqui, esse trecho de código, para ele usar as funções que você acabou de criar. Tanto é que ele criou e mostrou aqui, ó, um registro da tabela, né? Um único registro, mas mostraria todos se tivesse mais, tá? E aqui tá, de fato, tem um arquivo lá que foi criado, que é o Lite2db, tá? Então, com isso, pessoal, a gente conseguiu já fazer várias coisas bacanas, conseguiu, enfim, resumir tudo isso num vídeo, talvez tenha ficado bem longo, mas ficou bem legal, porque eu fiquei bem completo. Agora a gente já conseguiu fazer coisas interessantes aí usando funções de forma organizada, forma bem mais simples. Você vê que o código para, de fato, fazer a coisa funcionar são 3 linhas, né? Agora, a organização que você teve que fazer antes é importante também e demora um pouco mais. É isso, pessoal. Então, próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente já fez a inserção, digamos assim, de dados, né? E agora a gente vai fazer uma funçãozinha para a gente poder transformar o nosso banco de dados, a tabela do nosso banco de dados, em um data frame do Pandas. E aí vai poder visualizar e tudo dentro do Pandas, usar todas as funções de visualização do Pandas aí para data frame. Muito obrigado então pela atenção de vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Próxima aula, Data Frame, people. Obrigado pela atenção de vocês. Tchau.